Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Yenaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E o tema dessa nossa aula de hoje é o centro como presença. Então, nessa meditação, nós vamos começar com uma prática de respiração. Inicialmente você vai observar a sua respiração natural e contar em quantos tempos você inspira e expira. E esse tempo é o tempo da sua contagem, não necessariamente precisa ser o tempo de 1 segundo ou 2 segundos do relógio. À medida que você vai contando o tempo da inspiração e expiração, você vai perceber se você inspira no mesmo tempo do que você expira. Então pode ser que você inspire em um tempo diferente da sua expiração. Por exemplo, você começou a contar e percebeu que você inspira em 5 tempos e que você expira em 4 tempos. Se acontecer isso, aos poucos a gente vai praticar equilibrar o tempo da inspiração e expiração, Então, se você inspira em 5 tempos e expira em 4, você vai inspirar em 5 tempos e expirar em 5 tempos também. Depois nós vamos alongar por pelo menos um tempo a inspiração e expiração. E em seguida nós vamos praticar inspirar, inspirando começando pelo peito acima, depois abaixo e em seguida inspirando com o abdômen superior e depois inferior. E na expiração você vai expirar primeiro a partir do baixo abdômen, depois alto abdômen, depois pulmão inferior e depois pulmão superior. A gente vai fazer por alguns ciclos essa respiração dessa maneira. E depois você vai permanecer ao longo de toda a sua prática consciente da sua respiração e das sensações do seu corpo. E você vai perceber o que se apresentar para você, no presente, na qualidade de um observador puro, como uma testemunha neutra de si mesmo. Ou seja, se você perceber um pensamento, uma sensação, um som, o que chamar a sua atenção ao longo da sua prática de meditação, a sua prática vai ser permanecer no centro, no caminho do meio, no espaço de presença que está além de quaisquer aversões ou preferências. Na meditação anterior, nós praticamos o centro, nós experimentamos o centro como um espaço, uma localização entre as direções físicas do espaço. Mas será que a gente pode experimentar o centro apenas geograficamente? A gente pode praticar o centro, como uma atitude, como uma maneira de estar presente, como o caminho do meio, como Buda descreve, o permanecer em Cristo, no centro do amor puro. Estar presente nesse espaço, e encontrar o caminho para além do prazer e sofrimento, desejo e medo, além de quaisquer, como eu falei, preferências ou aversões, além de qualquer atração ou repulsão.
O que quer que a gente observa dentro desse espaço não é sentido como uma distração ou uma perturbação, né? No centro, todas as experiências, por mais intensas que elas possam parecer inicialmente, se auto-liberam. E essa é a verdadeira liberdade, né? O caminho que nos libertará de qualquer experiência transitória. Nós não podemos parar os pensamentos, as sensações, né? Ou quaisquer outras experiências que experimentamos na mente e no corpo. Mas podemos praticar o observador puro, né? Nos destacar dessas experiências impermanentes, o que significa perceber o que chega à nossa atenção, ao invés de estar no pensamento, né? Estar na sensação ou estar no som. Usamos as próprias experiências, né, que estão continuamente fluindo no presente para nós como objetos de meditação, né, como técnicas de meditação, como um caminho para nos libertar delas, das próprias experiências, enquanto nós praticamos permanecer no centro do amor, da pura meditação. Então pode encontrar uma postura que seja confortável para você, se possível, na postura sentada, com a coluna ereta, ou se você preferir, fica à vontade também para praticar deitada, como for mais adequado para você nesse momento. E permaneça com seus olhos fechados, ou se você preferir, entreabertos. Começando a perceber o seu corpo bem aterrado, bem ancorado na terra, através do apoio. Então, se os seus pés tocam o chão, sinta-os bem conectados ao chão, ao apoio. Sentindo a base do seu corpo, as partes que o seu corpo toca o apoio. E percebendo as sensações nesses pontos de contato. Deixando isso te estabilizar na terra. Se entregando para receber a maneira que a terra te apoia, te acolhe, te sustenta. E comece observando como você percebe o aqui e agora. O que está presente na sua mente e corpo no início da meditação.
e centralize o foco da sua atenção na respiração, na sua respiração natural. Você sente a sua respiração mais presente em alguma parte do seu corpo? E comece agora a contar o tempo da sua inspiração e expiração. Perceba em quantos tempos você inspira e expira. Talvez você note que o tempo da sua inspiração é diferente do tempo da sua expiração. Pode ser que a sua inspiração ocorra em um tempo maior ou menor do que a expiração. Se acontecer, aos poucos, vai equilibrando o tempo da sua inspiração e expiração, de modo que você inspire e expire no mesmo tempo. Então, se a sua inspiração normal acontece em 5 tempos, procure expirar também em 5 tempos. Ou se for em 6 tempos a sua inspiração, você expira também em 6 tempos. Caso o tempo da sua inspiração e expiração normal seja o mesmo, experimente alongar por um tempo. Ou seja, se você inspira e expira em 6 tempos, experimente respirar agora em 7 tempos. Ou se você inspira e expira em 5 tempos, experimente respirar em 6 tempos. Encontre um ritmo que seja confortável para você, sem esforço.
Na sua próxima inspiração, comece inspirando e preenchendo o peito e depois a barriga. E na expiração, esvazie primeiro o ar da barriga, desde o baixo abdômen, alto abdômen, e depois esvazie o ar do pulmão inferior e depois do pulmão superior. Inspirando, preenchendo a região peitoral e depois a barriga, de cima para baixo. Expirando, esvaziando a região da barriga e depois o peito, de baixo para cima. E mantenha a contagem da sua respiração. Então, se por exemplo você inspira em 6 tempos, você vai inspirar no peito em 3 tempos e na barriga até o baixo abdômen em 3 tempos. E na expiração você expira esvaziando a barriga primeiro em 3 tempos e depois esvaziando o peito em 3 tempos. Continue respirando dessa maneira no seu ritmo, no seu tempo. Quando sentir ser o momento, mantenha o mesmo ritmo da respiração, mas agora sem contar e sem diferenciar a respiração do peito e da barriga. Então, inspirando e expirando como um todo, sem precisar mais contar a sua respiração. Observe a sua respiração agora. Permaneça consciente da sua respiração e também das sensações do seu corpo. Observe o que chega à sua atenção no presente.
enquanto você se mantém consciente da respiração e das sensações do seu corpo, caso você sinta alguma sensação chamando a sua atenção, observe como um observador puro, sem classificar a sensação, nem mesmo querer se afastar ou se agarrar a ela. Apenas ofereça a sua pura atenção consciente. E perceba que com o tempo, a sensação vai se dissolvendo naturalmente. Tome o tempo que precisar com cada sensação. Se notar que começou a pensar, apenas observe o seu pensamento como um observador puro de si mesmo. Não queira se afastar do pensamento, apenas testemunhe e note que com o tempo o pensamento se autolibera. Basta você permanecer no campo do observador puro, no centro, no meio. No campo do amor puro. Experimente oferecer esse amor puro para o que chegar até você. E perceba o que acontece. Mantenha-se nesse campo da pura percepção de si mesmo. Ame tudo que vier a seu encontro, sem qualquer distinção ou julgamento.
Deixe que a sua própria experiência guie o seu processo de meditação. Deixe que o que chegar à sua atenção sejam pensamentos, sensações, sons, imagens, sejam os seus objetos de meditação, as suas técnicas de meditação. E apenas continue perceptivo para a respiração e para as sensações do seu corpo. Enquanto testemunha o presente, momento a momento. O seu exercício é apenas permanecer no observador puro, no centro do amor, no espaço entre o desejo e medo, a atração e repulsão, a dor e o prazer, a intensidade e suavidade. Solte qualquer tendência de querer descrever aquilo que sente ou analisar aquilo que pensa. Apenas permaneça na pura presença. Observando quaisquer que sejam as experiências que se apresentam para você no presente, sem preferências ou aversões. Quando observa o seu pensamento, você já está fora dele. Você se destacou do pensamento em si. E com o tempo, você vai discernindo o estar no pensamento do perceber o pensamento, o estar na sensação, do observar a sensação.
o estar no som, do perceber o som, como um observador puro que apenas testemunha continuamente o presente. Aos poucos, você vai se ancorando mais e mais no campo da pura presença, descansando nesse espaço da pureza da consciência, no centro do ser. Apenas descanse nesse espaço, no centro do amor. Descanse na pureza da existência.
Observe como você se percebe aqui e agora. E a mudança que você nota de como você começou essa prática para agora. E no seu tempo, vai retornando aos poucos, sentindo suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade. Quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.